Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata da resolução de sistemas de equações de primeiro grau utilizando o método da adição. Gente, como o nome já diz, se é o método da adição, eu tenho que resolver a adição entre alguns valores. Esses valores, na verdade, se tratam das duas equações. Então, para que a gente possa utilizar o método da adição, eu tenho que somar uma equação com a outra. Agora, uma coisa importante, tá? Esse método da adição, ele é muito utilizado na resolução de sistemas de equações. Mas, espera aí, o que é um sistema de equações? Um sistema de equações é fácil de ser identificado devido à aparição aqui das chaves e nós temos duas equações dentro delas. Mas, professor, só tem chaves de um lado, com toda certeza, tá? No sistema só vai aparecer as chaves de um dos lados, tá bom? E aí eu tenho aqui duas equações onde, para que a gente consiga resolver esse sistema, eu necessito de um valor numérico para x e um valor numérico para y. Até porque, pessoal, se nós analisarmos apenas uma dessas equações, eu não consigo achar apenas uma resposta, justamente pelo motivo de que nós temos nessa equação duas letras diferentes. Para que a gente consiga achar apenas uma resposta, eu necessito de apenas um tipo de letra compondo toda essa equação. Eu até posso ter mais de uma letra, mas todas elas têm que ser do mesmo tipo. Ou seja, todas aqui nesse caso deveriam ser igual a x ou todas deveriam ser igual a y. Legal? Então, o método da adição, ele vai nos ajudar a resolver esse sistema, achando aqui sim, nesse caso, apenas um valor numérico para x e um valor numérico para y. Agora é importante, pessoal, o método da adição, ele pode ser resolvido de qualquer maneira? Depende, ele só pode ser usado se, ao adicionarmos uma equação com a outra, uma das letras tem que desaparecer, ou seja, o seu coeficiente tem que ser igual a zero. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui então x mais 2y igual a 17, x menos 2y igual a menos 11. Utilizando então o método da adição, eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Lembrando que, ao somar, ao resolver a adição entre essas equações, eu só posso somar letras iguais com letras iguais e números com números. Então, repare aqui comigo. Eu vou resolver x mais x, cujo resultado é 2x. Eu vou resolver 2y menos 2y. E aqui, atenção, quando a gente adiciona letras iguais, nós deveremos repetir a letra e somar os seus coeficientes. O que é um coeficiente? É justamente o número que acompanha a letra, ou é o número que fica à esquerda dela, tá legal? E quando a letra estiver sozinha, o coeficiente que aqui existe, embora não apareça, ele é igual a 1. Portanto, aqui, pessoal, 1 mais 1 é igual a 2. Só que 2 menos 2 é igual a 0. E aí chegou onde eu queria, que é desaparecer com uma das letras. Por quê? Porque sendo esse resultado igual a zero, automaticamente esse y desaparece. Não precisa mais trabalhar com ele, tá legal? E aí, continuando, olha só. 17 menos 11 é igual a 6. Automaticamente, então, se nós temos aqui, nós tínhamos, na verdade, né? Se nós tínhamos aqui 0y, eu posso esquecer o y já. Logo, a minha equação todinha se resume em quê? Em 2x igual a 6. Então, reparem que esse sistema de equações, ao utilizar esse método da adição, todo esse sistema se resumiu a uma equaçãozinha apenas. Tá legal? E aí, sendo ela igual a 2x igual a 6, eu tenho que achar o valor do x. Então, olha só, o 2 que acompanha o x, já que quando nós temos juntas número e letra, sempre existirá entre elas uma multiplicação. Automaticamente, então, se eu tenho que passar o 2 para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, pessoal, a gente vai ter aqui o seguinte, tá? Já que o 2 passa dividindo e o resultado da divisão é igual a 3, logicamente que o x vale 3. Então, nós já conseguimos identificar e descobrir
o valor do x. Eu já sei que ele vale 3. Mas, detalhe importante, tá? O nosso sistema, ele depende de duas letras. De letra x e de letra y. Eu só achei uma delas. Como é que a gente faz para achar a outra? Aí é contigo. Por quê? Porque você vai escolher uma das duas equações, qualquer uma delas. Tendo essa equação em mãos, como eu já sei o valor do x, você irá tirar o x e colocar em seu lugar o 3 e resolver normalmente a equação que lá aparecer. Deixa eu te mostrar aqui então. Repare que nesse caso, eu peguei a primeira equação, a equação de cima, onde ela é igual a quem? X mais 2y igual a 17. Como eu lhes falei agora há pouco, uma equação apenas. Com duas letras diferentes, a gente não consegue achar resultado, apenas um, são infinitos. Só que eu já sei que o x é igual a 3. Sendo o x igual a 3, automaticamente eu tiro o x, deixa eu te mostrar aqui, olha só. Aqui eu estou tirando esse x e colocando no seu lugar o valor 3. Até porque o x é igual a 3 aqui do resultado que a gente achou anteriormente. Tá legal? Sendo ele igual a 3, então nós teremos 3 mais 2y igual a 17. Resolvendo essa equação, o que acontece? Geralmente, coloque sempre os números para o segundo membro. Logo, esse 3 que aqui é positivo passará negativo, tá? Então, a gente vai ter 2y igual a 17 menos 3, que é igual a 14. Como nós temos, então, que 2y é igual a 14, o 2 que acompanha esse y passará dividindo. 14 dividido por 2, automaticamente, então, o resultado do y é igual a 7. Mas não se esqueçam que nós acabamos de resolver esse sistema. O valor do x é igual a 3, o valor do y é igual a 7. Porém, todo sistema ele tem um conjunto solução, sendo que esse conjunto solução é um par ordenado. Bem, sendo então um par ordenado, automaticamente ele deverá vir entre parênteses, de modo que primeiro a gente coloque o valor do x e depois coloque o valor referente a y, tá? Então, nesse caso aqui, nós finalizamos o nosso sistema apontando o conjunto solução. Esses 3 pontinhos significam, portanto. Então, o que eu estou mostrando? Depois que eu realizei todas essas operações, portanto, o nosso conjunto de solução é esse aqui, que no caso é 3 e 7. Você, de repente, poderia colocar 7 e 3? Poder colocar pode, mas está totalmente errado dentro do que a questão nos pede, tá? Primeiro, sempre, obrigatoriamente, o valor de x, depois o valor de y. Legal? Aqui nós temos um outro exemplo, pessoal, para trabalharmos esse método da adição. Só que, se você fizer uma comparação rápida desse sistema com o que a gente acabou de resolver, reparem que, nesse primeiro, eu tenho dois valores simétricos. O que são valores simétricos? São valores que possuem o mesmo valor numérico, porém com sinais diferentes. Aqui eu não tenho isso, eu tenho todos os números, na verdade, diferentes. Tá legal? E aí, olha só, se eu resolver a adição de forma direta, eu vou ter o seguinte: 3 mais 2, 5x, 6 mais 3, 9y, igual a 18 mais 10, que é igual a 28. E aí, pessoal, isso aqui não vai adiantar de nada. Por quê? Porque o método da adição, ele só é utilizado, ou só deve ser utilizado, na verdade, quando, ao resolvermos a adição entre as duas equações, uma das letras tem que desaparecer, o que não aconteceria aqui nesse caso. Mas atenção, se a gente analisar agora os seus valores dos coeficientes, você procura sempre o seguinte: procura o coeficiente maior e verifica se dá para dividir por esse coeficiente menor em relação à mesma letra. Como assim? 3 divide por 2 de forma exata? Não. 6 divide por 3, divide. O resultado dessa divisão é igual a 2. Logo, então, você vai pegar e multiplicar a segunda equação por menos 2. Por quê?
porque você sempre pega o valor com sinal contrário em relação à divisão. De novo, professor, como assim? Aqui, olha só. Mais com mais é mais. 6 dividido por 3 é 2. Como deu 2 positivo, eu vou multiplicar toda a equação por 2 negativo. Atenção, pessoal, eu não vou multiplicar somente esse 10, tá? Esse 2 ele deverá ser distribuído em forma de multiplicação com cada um dos elementos pertencentes a essa equação. Então vamos lá. A primeira equação, que a gente não vai multiplicar por ninguém, eu só vou repeti-la. A segunda equação ficará 2 vezes 2 é 4, mais com menos, menos 4. Mais com menos é menos, 3 vezes 2 é 6. Mais com menos é menos, 2 vezes 10 é igual a 20. E aí, ao resolvermos essa adição, reparem. 3 menos 4, opa, como são sinais diferentes, a gente subtrai os valores. 4 menos 3 é 1. E como o 4 é maior do que o 3 e esse 4 é negativo, automaticamente nós temos aqui menos x. 6 menos 6 é 0. E aí, pessoal, está aqui o lance da questão. Chegou onde eu queria, que foi eliminar uma das letras. O que a gente não poderia fazer anteriormente, tá? Mas, utilizando essa tática aqui da multiplicação, a gente consegue agora eliminar a letra. E 18 menos 20, como são sinais diferentes, a gente subtrai. 20 menos 18 é 2. Como 20 é maior do que 18 e ele é negativo, o que a gente faz? Permanece o sinal de negativo. Portanto, nós temos menos x igual a menos 2. Só que o que a gente procura aqui é o valor do x. Aqui é menos x. O que a gente faz? Quando os dois sinais são iguais, você pode e deve deixá-los sempre positivos, os dois. Então, eu já tenho aqui que x é igual a 2. Com isso, a gente finaliza a primeira parte dessa questão. Como eu sei que o x é igual a 2, pessoal, você pode escolher qualquer um desses valores, tá? Dessas equações, aliás. Eu vou pegar de cima, vou até fazer contra a cor para ficar melhor para você compreender. Então, eu estou pegando 3x mais 6y igual a 18. Como eu sei que o x agora vale 2, então eu vou ter 3 vezes 2 mais 6y igual a 18. Ou seja, eu estou substituindo o x por 2. 3 vezes 2 é 6. Então, teremos 6 mais 6y igual a 18. Como eu quero achar o valor do y, esse 6 passará obrigatoriamente para o outro lado. Então, teremos 6y igual a 18 menos 6, tá? Resolvendo a subtração, 18 menos 6 é igual a 12. Só que, reparem, eu quero achar o valor do y. Automaticamente, o 6 que o acompanha passará dividindo. Então, a gente vai ter 12 dividido por 6, certo? Cujo resultado é igual a 2. E aí, a gente finaliza esse nosso sistema, não esquecendo que, devido a ser um sistema, eu tenho que ter o conjunto solução. E aí, só fiz aqui errado aqui as chaves, o conjunto solução sempre é o valor de x e de y. Como os dois são igual a 2, perfeito. Então, vai ficar solução igual a 2 e 2. Automaticamente, então, a gente finaliza aqui o nosso sistema, tá? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui com 2 exemplos, como que funciona o método da adição ao resolvermos um sistema de equações de primeiro grau. Belezinha? Então, muito obrigado e tchau.